Júlia, está Oi, conseguindo me ver? tô conseguindo te ouvir, só não tô te vendo. É isso, eu também estou aqui só lhe ouvindo, não estou vendo a minha imagem. Será que é a internet? Não, a internet aqui está legal. Vê aí, eu vou solicitar de novo, viu? Tá certo. Agora está assim? Tá legal agora? Continua sem te aparecer aqui. Eu estou aqui vendo, mas estou travada. Será que é minha Oi. internet? Eu estou te vendo de boa. Mas tá te aparecendo na tela? Tá parado aqui. Deixa eu sair de novo. Oi, Júlia. Continua Oi. travado. Eu acho que é você me convidar. Eu tô enviando o convite, mas deixa eu tentar Eu vou novamente. esperar você enviar. Certo. Ah, agora foi. Agora sim. Foi? Agora foi. Pronto. E aí, tá ouvindo legal? Tá dando para ouvir? Pra mim aqui tá legal. Pra o pessoal aí tá tudo bem o áudio? Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Tudo Boa bom? noite. Então vamos lá, dê início aí que a gente começa. Tá certo. Seja. Então, boa noite, pessoal. Desde já nós queríamos agradecer a audiência de vocês, a participação. E essa noite será mais uma noite especial, com mais um encontro do Difeba, ou mais um encontro do GEDSE, aqui no Instagram. Então, eu vou começar apresentando para vocês o que é o GEDSE, também vou falar do Difeba e vou apresentar a nossa convidada especial da noite. Então, o GEDSE é um grupo de estudos em educação inclusiva da UNEB, Campus 4 Jacobina, e ele é vinculado ao grupo de pesquisa de FEBA. E ele é totalmente voltado para uma perspectiva de educação inclusiva e respeita todos os tipos de diversidade. Então, o objetivo da nossa live aqui é transformar em tempos de pandemia, ressignificar esse momento que nós estamos vivendo e contribuir, enquanto pesquisadores, enquanto cidadãos, de forma responsável socialmente, produzindo conteúdo de qualidade para amenizar um pouco desse momento tão difícil que estamos passando. Então, a temática do nosso encontro hoje será família, TEA e saúde mental em tempos de pandemia. E aí, para falar sobre essa temática, nós temos a nossa convidada especial, que é a Josenita, e ela vai poder se apresentar melhor para vocês. Ela é assistente social e vai trazer um bate-papo legal com a gente hoje à noite. Pode se apresentar, por favor? Boa noite, Juliana. Né? Boa noite a todos que estão compartilhando conosco esse momento. Dizer que, assim, especial não somos nós, né? Na verdade, nós somos especiais. Eu sou a convidada.
E dizer, assim, lembrar o pessoal que para falar de saúde mental, quem vai falar com a gente é Juliana, que é psicóloga, viu, gente? Eu sou assistente social. Então, a gente vai dar nossa contribuição enquanto serviço social. É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês esse momento, participar desse projeto legal. Eu falei a Juliana, vocês estão de parabéns, né, por estarem nesse momento discutindo assuntos tão pertinentes na questão da família, na questão dessa nossa vivência social tão necessária que hoje foi afastada da gente por conta da pandemia. Nós hoje estamos vivendo, em vez de viver em comunidades, estamos vivendo isolados, né? De uma certa forma, para nos prevenir e prevenir ao outro. Então, é um prazer muito grande, né? Estar aqui hoje e agradecer de todo o coração à professora Juliana e a você, Juliana, também, por esse momento, certo? Sou assistente social de formação, trabalho como coordenadora de um CRAS aqui no município de Capim Grosso, também sou assistente social no município de Quixabeira, e a gente está nessa luta, esperamos que todos vocês estejam bem, né? Cada um no seu cantinho, da sua forma, tentando fazer com que esse momento passe e que passe bem. Eu digo todos os dias que o que a gente precisa pensar nesse momento é que nós precisamos tirar de tudo isso lições para as nossas vidas, como profissionais, como pessoas, pais, mães, esposo, esposa, filhos, porque este momento é um momento de reflexão, é um momento de um diálogo consigo mesmo, né? E a gente precisa sair disso não só psicológica, mas fisicamente bem. E a gente precisa contar nesse momento um com o outro. E essa ferramenta do Instagram veio só fortalecer tudo isso. Minha internet deu uma... Certo. Então é Mas isso que eu estou dizendo. A gente possa. Diga, minha querida. então, isso que Josanita trouxe é muito importante, né? Cada um que pode, fica em casa e vamos tentar ressignificar esse momento e viver da melhor forma possível. A gente sabe que é um momento complicado, é um momento que, direta ou indiretamente, afetou a vida de todos nós, de todo mundo, na verdade. E isso impacta diretamente na nossa saúde mental. E aí o Instagram, ele vem trazendo uma ferramenta de aproximação, né? Essas lives, elas auxiliam para que a gente esteja conectado, mesmo que distante, e que para que cada profissional contribua de acordo com seu conhecimento para o bem-estar do próximo. Então, o intuito de convidá-la é porque a gente vai poder fazer, de fato, esse diálogo intersetorial. Ou seja, assistência social, psicologia, e também teremos a contribuição das pessoas que estão nos assistindo e que estarão participando e contribuindo através dos comentários. Então, esse é o Sim. objetivo do GETS. É um grupo diverso, é um grupo multiprofissional, é um grupo intersetorial. O mestrado, o MPED, também traz essa proposta multiprofissional. E no nosso campo profissional, nós lidamos diretamente com isso, né? Com a diversidade. E aí a gente percebe, através da diversidade, a potencialidade que o outro tem para nos auxiliar para resolver os casos, as demandas que nós acompanhamos. Então, por exemplo, no MPED, o meu projeto de pesquisa é sobre queixa escolar na rede municipal de Serrolândia, Bahia. Então, você é de Capim Grosso, trabalha também em Quixabeira, eu sou de Serrolândia, estudo em Jacobina, e a gente vai fazendo essa troca. E quando a gente fala sobre queixa escolar, a gente fala, por exemplo, sobre essas demandas que surgem no ambiente escolar, de crianças com dificuldade de aprendizagem, com problemas de comportamento, e como essa dificuldade ela se manifesta no contexto escolar, mas ela tende a ser encaminhada para outros setores. Ou seja, os professores acabam sinalizando a necessidade de um outro profissional para lidar com essa demanda. E não existe o profissional que é o certo para resolver aquela questão. E sim, os profissionais unidos, eles podem oferecer o melhor para aquele aluno. E em tempos de pandemia, a gente percebe novamente isso, que nós, profissionais unidos, podemos
oferecer o melhor para nós e também para o outro. E aí, semanalmente, o GETS vem propondo lives nessa perspectiva. Então, já tivemos live com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com professores, com pedagogos. Então, é justamente nesse objetivo de fortalecer a rede e fortalecer a nossa saúde e o nosso bem-estar enquanto ser humano. Verdade. E é por isso e para isso, né, que nós, tanto na psicologia quanto no serviço social, trabalhamos com essas equipes multidisciplinar, né, para que a gente possa não entender a família como um indivíduo, mas sim como um contexto total, uma totalidade. Porque não adianta a gente atender um indivíduo quando a gente sabe que, na verdade, o problema desse indivíduo ele está agregado a toda a família. Então, a gente termina tendo aí uma fragmentação nesses atendimentos. E aí, quando a psicologia se junta ao serviço social ou vice-versa, nós conseguimos trazer esses problemas, tanto da escola quanto da família, para esse contexto nosso de atendimento, e a gente consegue visualizar e ter a possibilidade de dar uma resolutividade aos problemas de uma forma melhor, né? Aí entra a questão da pedagogia, entra o serviço social e a psicologia e dentre outros profissionais que agregam esses nossos serviços. E é para isso que a gente precisa entender. A gente precisa perceber e a gente precisa levar, que é isso que eu acho que é uma das maiores dificuldades, Juliana, tanto da assistência social, que eu acredito que também seja da psicologia, trazer, não vou dizer trazer, eu vou dizer levar para a família o conhecimento desses serviços que estão à sua disposição e que elas desconhecem. Elas não procuram o CRAS, elas não procuram esses espaços, não é porque elas não querem, é porque são desconhecedoras que esses serviços existem, né? Aí a gente precisamos nos unir enquanto educação, enquanto assistência social, né, para que a gente possa difundir com mais ênfase esses trabalhos. Por quê? Porque a gente precisa mostrar a eles que aquele espaço ali é dele, que aquele espaço ali é de garantir direito para eles. E que às vezes eles ficam tão sozinhos na luta diária, principalmente as famílias com pessoas com deficiência, que tem uma luta muito grande, que vamos e convenhamos, a luta de uma família, de uma mãe, que geralmente é a mãe, né? A gente tem que falar mãe, porque geralmente quem toma conta dessa pessoa, dessa criança ou desse adulto, são as mães. A luta dela, se a nossa é triplicada, a dela nem sei te dizer quantas vezes é. E ela, na sua luta diária, ela não tem apoio. Por que ela não tem apoio? Porque a sociedade discrimina, né? A sociedade aponta, aí vem as questões da educação, aí vem as questões familiares, de apoio que não tem. Então, para onde essa família vai? E ela é desconhecedora, por quê? Porque ela não tem tempo nem sequer de conhecer os serviços que existem. Então, no meu pensamento enquanto assistente social, a professora Juliana está perguntando alguma coisa. Como mudar disso, Josanita e Juliana? Como mudar o quê, professora? Como mudar esse não conhecimento? Porque se for o não conhecimento, eu ainda digo que a política, por exemplo, eu vou te falar da política que eu trabalho, que é a política de assistência social. Eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, porque nós trabalhamos com federal, estadual e municipal. Então, os recursos que são destinados para a política de assistência social ainda é muito pouca. Nossas equipes de trabalho são mínimas. Nós temos, por exemplo, num município como Capim Grosso, que é 30 mil habitantes, nós temos uma equipe mínima, 2 assistentes sociais e um psicólogo. Para dar conta de 30 mil habitantes, é praticamente impossível a gente chegar. Só que aí é onde vem a questão das discussões. A gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um projeto para fazer a inclusão dessas famílias nos nossos programas. E essa inclusão, quando eu falo, a gente precisa ter o apoio dos gestores, porque, de uma certa forma, a gente precisa custear, a gente precisa de custos. E esses custos, quem é que tem que fornecer?
né? A gente precisa parar de ficar dentro das nossas instituições e começar a fazer, eu digo, as reuniões nas comunidades, chamar essa população para a gente, dizer a ela, olha, nós estamos aqui, venha. Se ela não vier, vamos tentar ir até ela, o que é difícil, porque as equipes são mínimas, Juliana. Mas a gente precisa entender, enquanto a gente não trabalhar na perspectiva de buscar essa família e de dizer a ela quais são os direitos que ela tem e quais são os direitos que estão sendo violados e dizer a ela qual é o caminho, a gente não vai conseguir essa inclusão que a gente tanto deseja, né? A gente vai continuar naquele processo de fazer de conta que faz inclusão, né? E a gente precisa ter a consciência de que o nosso papel, enquanto técnicos de referência das unidades de assistência social, quando eu falo técnicos de referência, é o assistente social, psicólogo, pedagogo, o profissional que lá dentro estiver. A gente precisa ter a consciência de que precisa fortalecer uma rede, e essa rede tem que começar por a gente. Por que isso? A educação, a gente sabe que dentro de uma sala de aula, e aí agora eu vou me sensibilizar de uma certa forma com os professores, eles têm muitos alunos. A gente sabe que hoje existe, dentro das unidades escolares, as salas especiais, porém não funcionam como deveria funcionar. Tem também a questão da pessoa que auxilia o professor, porém a gente sabe que não são pessoas que estão capacitadas, né? Não tem eu vou dizer, uma capacitação continuada para aquela pessoa fazer esse tipo de trabalho. E eles já não vão dizer a eles, às vezes nem conhecem o nosso serviço, né? E aí as escolas, os professores, eles são mais conhecedores dos nossos espaços. Então, assim, se aquilo que você falou no início, sobre a situação do professor, de conhecer a situação do aluno, procura a gente, encaminha, nos informa do que está acontecendo, porque aí a gente tem como fazer com que escola, serviço social e saúde junto, que é o tripé, possa funcionar e possa dar uma resolutividade melhor a essas famílias. E acredito, Josenita, que esse desafio da pouca quantidade de profissionais é uma realidade de todos os territórios, né? É uma realidade Sim. nacional, infelizmente. Então, nós contamos com poucos profissionais. A inclusão acaba sendo muito desafiadora, porque, infelizmente, nem todos os profissionais levantam essa bandeira, nem todos os profissionais estão, de fato, com essa sensibilidade, com esse olhar e com essa motivação para lutar, porque é uma luta constante, é uma luta diária. Muitas das vezes a gente fala em inclusão, mas na prática a gente vê tantas coisas exclusivas, né? Então, nesse momento de pandemia, principalmente, em que essas crianças, esses adolescentes, eles estão em casa com as suas famílias e nem todas têm os recursos psicológicos ou financeiros ou até mesmo de conhecimento para lidar com todas as demandas que eles precisam. Então, é um desafio diário, principalmente para quem tem essas pessoas nas suas respectivas famílias. Então, nós precisamos lutar juntos. Então, se a rede ela está bem articulada, educação, saúde e assistência social trabalhando no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, os resultados vão ser mais evidentes. Porque se na escola a gente tiver falando sobre inclusão, estiver lutando pela inclusão, na saúde e na assistência social também, vai ser mais viável para que essa pauta chegue nas famílias, para que elas se sintam acolhidas e para que elas percebam que elas não estão sozinhas, que as dificuldades existem, que as dificuldades são reais, mas que elas têm com quem contar, que elas têm alguém com quem lidar, que possa ajudá-las a lidar com esses desafios diários e constantes. Verdade. Uma coisa que me preocupa muito, Juliana, nesse processo agora da pandemia, nesse processo de educação e dessas mães com as crianças em casa, é porque a gente sabe que a criança com TEA, ela tem de uma rotina, né? Ela vinha já numa rotina
aquela rotina de ir para a escola, a rotina, ela tinha na professora já uma referência, então isso se quebrou de repente, né? Então, assim, provavelmente essas crianças estejam muito... Eu não sou da psicologia, eu não sou psicóloga, não sou médica, não entendo da parte neurológica, também não sou. Então, mas a gente percebe, porque a gente que conhece, que convive com pessoas com, com TEA, a gente sabe que houve uma mudança na estrutura dessa criança. Então, ela deve estar provavelmente muito mais agitada, muito mais apta a estar tendo crises dentro da casa. E aí, o que acontece? Né? De que forma é que nós estamos preparados para ajudar essa família a passar por essa situação? Eu vou te falar enquanto serviço social, nós não estamos. Por que nós não estamos? Porque, assim, os serviços hoje da assistência social, eles continuam funcionando, né? Nós continuamos fazendo os atendimentos, porém, com todas as medidas que a OMS recomenda, né? Sem aglomeração, sem excesso de pessoas, algumas com pré-agendamento, né? Mas a visita domiciliar, por exemplo, só em caso extremo, de uma extrema necessidade é que a gente vai. Mas os grupos de atendimento a gente não está tendo agora nesse momento, porque foi proibido, né, a aglomeração de pessoas. E eu estou te falando que a gente não tem, porque antes da pandemia a gente já não tinha. A gente atendia esporadicamente a família que nos procurava por conta de benefício assistencial, do BPC, né? A família que estava, ou algumas mães que procuravam a psicologia porque estava muito agitada, porque não sabia de que forma agir, né? Aí a gente conseguia. Porém, hoje, esses atendimentos estão minimizados, são pouquíssimos. E aí eu vou e te digo assim, se antes a gente não estava conseguindo, eu estou falando do serviço social, se antes a gente não estava conseguindo atingir, agora com a pandemia, como é que essas mães estão? Né? As que eram atendidas por um psicólogo, que já tinham um processo, continua. E as que não estavam? Né? A gente tem uma preocupação muito grande. Então, quando eu digo que a ferramenta Instagram, o Facebook e a tecnologia agora veio ajudar, é porque na minha concepção de assistente social, essas escolas que atendem as crianças, na minha concepção, devem estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, dialogando com a família, mandando áudios para as crianças, vídeos para as crianças, para que a criança tenha esse contato com essa escola, né? É um achismo meu. Eu não vou te dizer que isso está acontecendo, porque como eu não faço parte da educação, eu não posso te dizer que sim ou que não. Mas hoje a tecnologia dá essa possibilidade, né, de entrar em contato com a família, que eu acredito que exista um grupo, né, aqui no nosso município eu sei que existe um grupo de mães, que elas se conversam pelo WhatsApp, mas quando a gente chama, a gente não consegue trazer elas até a gente. Então, eu te digo pelo meu município, o serviço social, ele infelizmente tem feito muito pouco ainda, tem feito muito pouco. E no período da pandemia, aí eu vou te dizer, menos ainda, viu? Mas a gente precisa pensar mais, a gente precisa pensar para além de tudo isso. Porque eu tenho certeza que existem mães precisando de ajuda nesse momento e que elas não sabem para quem recorrer. Então, assim, eu espero que a gente possa pensar dentro do setor educação, dentro do setor saúde, a possibilidade de estar encaminhando, de estar fomentando, junto com o serviço social, grupos para que essas mães possam, né, estar nos buscando, né? Ó, a Juliana falou aí, nós mães sobrecarregadas e em isolamento social, socialismo antes. Elas já vinham muito sobrecarregadas, que é aquilo que eu falei anteriormente. Então agora está bem pior, porque antes ela era mãe, mas tinha um tempo em que esse menino ia para a escola. E agora não, ela é mãe, ela é professora, ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela está sendo tudo nesse período. Né? Elas, na verdade, eu não vou nem chamar de guerreiras, porque eu acho que elas vão muito além de guerreiras. Eu acho que elas são pessoas que se superam a cada dia, que se descobrem, se redesenham a cada dia. Quando elas estão com os filhos,
com as pessoas que às vezes nem são filhos, mas que são alguém que elas cuidam. E isso é muito, muito interessante, certo? Então, isso que você trouxe realmente é muito pertinente, de que a demanda já era grande para o serviço, tanto psicológico como social, e que antes da pandemia, muitas das vezes a gente percebia que haviam poucos profissionais para a quantidade de coisas que precisavam ser feitas. E agora, no momento da pandemia, é um momento que existe uma redução também da carga horária e do foco, né? Porque o foco acaba sendo mais o Covid. Então, muitas das vezes, esses alunos não estão nas escolas, eles não estão nos grupos no CRAS e eles acabam deixando de vivenciar aqueles momentos anteriormente, porque isso remete à aglomeração. Só que eles Verdade. vão para casa. E aí vai para casa em um momento que está praticamente todo mundo com a saúde mental comprometida. Porque quem já tinha problemas emocionais, a tendência é ter uma regressão e piorar o quadro nesse momento de pandemia. E quem nunca teve, muitas das vezes, nenhum problema emocional, nenhum problema psicológico, tem muita gente desenvolvendo. As pesquisas têm mostrado exatamente isso. Então, como é diferente a gente estar em casa com a nossa família, que muitas das vezes a gente passava menos tempo com a família e mais tempo trabalhando. Mas é diferente passar um tempo com a família de férias e passar um tempo em casa com a família de pandemia, todo mundo estressado, todo mundo irritado, todo mundo com a saúde mental comprometida, com medo, com ansiedade, sem dormir direito. Então, é totalmente pertinente trazer esse tema aqui no GERS, porque muitas pessoas vão se sentir contempladas. Porque eu percebo que a vulnerabilidade não é apenas minha, mas faz parte do ser humano. Em uma sociedade que cobra tanto produtividade, então às vezes a gente ainda fica com aquele dilema, né? Se eu estou em casa e eu não vou passar tanto tempo em casa em uma outra oportunidade, por que eu não produzo? Eu não produzo tanto como eu gostaria justamente porque é um momento atípico para todo mundo. Ninguém nunca vivenciou isso. Aí essas mães agora têm que ser psicólogas, assistentes sociais, médicas, enfermeiras, tudo para essas crianças. Uma possibilidade e a gente precisa pensar, e aí a gente precisa, na verdade, nós, enquanto CRAS, estamos pensando ainda, mas a gente sabe que há possibilidade, sim, dos encontros online, né, nesse momento. Eu vou te dizer, eu enquanto coordenadora do CRAS, eu tenho uma dificuldade muito grande de articular com as mães encontros, né? Porque também, assim, eu estou falando isso de anterior. Nós tivemos anterior a isso, o ano passado, nós tivemos em setembro alguns encontros, né? E esses encontros foram muito válidos com as pessoas com deficiência, não foi só TEA, mas foi no geral. Foi ótimo. O que foi que aconteceu? Ficou da gente ter um próximo encontro, e eu tentei articular esse encontro com as mães, mas é como Juliana falou anteriormente, elas são tão atarefadas que quando a gente chama para uma reunião, elas já não vão, entendeu? Então, assim, eu tenho uma parceira muito grande, que ela está até agora aí na live, que é Lucivane, ela tem filho com TEA, e a gente conversa muito, a gente trabalhou junto e a gente dialogava muito. Gente, a gente precisa trazer essas mães, a gente precisa vir, fazer com que elas venham para cá, para que a gente possa tirar elas, a gente articulou, a gente planejou fazer momentos para elas. E a saúde começou, mas a saúde começou de uma forma de cobrança. A gente participou. Gente, elas não querem ser cobradas. Elas querem que alguém chegue para elas e dê a elas apoio. Porque elas já são tão cobradas pela vida, pelo dia a dia, por tudo que elas passam, que quando você vai para lá, que não escuta o que elas querem te dizer. Elas querem falar, elas querem dizer, isso aqui não está legal, isso aqui está errado, isso aqui não está bem para mim, isso aqui não está dando certo para o meu filho. E as pessoas entendem de uma forma assim, já vem criticar. Não, gente, é o momento delas. Vamos tentar melhorar, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. E assim, eu acho sim pertinente que a gente possa fazer atividades online com as mães, sim. Né? Inclusive, a Lucivane, eu falei com ela que iria ter a live, e ela me perguntou,
quem mãe vai participar? Eu disse, Lu, eu acho que nesse momento as mães vão poder só entrar com perguntas e tal, mas provavelmente, futuramente, haverá alguma live com as famílias. E eu acredito que isso seja muito pertinente ser feito. Por quê, Juliana? Porque elas precisam, será um momento delas falarem. Eu acho interessante que se faça esse momento para que elas possam desabafar e dizer aquilo que está angustiando. E assim, nós, enquanto serviço social, esse ano, no nosso planejamento, porque a gente tem um plano de ação, nós colocamos para que durante o mês, durante o ano, nós tivéssemos encontros com eles, com as mães, para discutir, fazer um plano com elas do que elas queriam para todo o ano e teríamos um encontro mensal. Porém, filha, veio março com esse problema todo, e aí a gente está com o nosso planejamento engavetado, tivemos que fazer um outro planejamento, tivemos que mudar nossa rotina toda, né, por conta da pandemia, e aí, como não há possibilidade de fazer esses encontros, a gente vai pensar aí nessa possibilidade de estar vendo se a nossa colega Lucivane consegue formar um grupo. Destravou. Destravou? Destravou sim. Ruth Reis disse, sou autista e desde semana que passou ando nervosa, pois me adaptei a essa rotina e estou com medo da readaptação quando tudo voltar ao normal. Já tive crise essa semana e nunca mais. Ou seja, né, olha o que a gente conversou antes. Ruth vivia uma rotina e ela já está ansiosa, porque ela já mudou toda a vida dela, e agora ela já está pensando como vai ser quando tudo isso acabar. Né? E é isso, Ruth. A gente vai estar lá. Procura, Ruth. Pode procurar. Se você tiver. Eu não sei de qual município você é, Ruth, mas você pode sim direcionar ao serviço social, porque lá você vai encontrar tanto o psicólogo quanto a assistente social para estar te orientando e te ajudando nessa nova demanda que está chegando por aí. Que a gente vai ter que voltar àquilo que a gente era antes, sem poder ser como era antes. Né? Porque a gente tem que mudar com tudo isso, a gente tem que pensar aí tem que ter uma nova visão de vida, né? A gente vai ter que, nesse momento agora, se ressignificar e dizer assim, peraí, o que é que eu preciso mudar em mim mesmo para que a gente possa ajudar o mundo que está chegando aí com tanta coisa diferente. Exato. Aqui no município, a gente já vinha fazendo grupos terapêuticos com as mães. Eu tive essa ideia com as mães da sala da AE. À medida que eu ia fazendo visitas domiciliares, eu ia percebendo a necessidade que elas tinham de ter um apoio, de ter um suporte. Então, como eu não tinha possibilidade de fazer tantas visitas para cada uma delas, eu comecei marcando grupos mensais com o objetivo de fortalecer uma rede de apoio mesmo. Porque, às vezes, uma mãe está lidando com a tristeza, a insegurança de ter acabado de receber um diagnóstico, enquanto outras estão passando por outros momentos e aí podem fortalecer através do seu diálogo, através do seu relato de vida, e a outra pode ver, tipo assim, se ela conseguiu, se ela passou, se ela deu conta, talvez eu também consiga. E aí quando ela percebe um exemplo próximo, fica mais fácil para que elas vivenciem aquele momento. E aí a cada semana a gente ia levando assuntos relacionados à saúde mental. E aí, sempre um assunto disparador, um tema disparador, para que elas pudessem falar e se sentir acolhidas, como, por exemplo, ansiedade, medo, autoestima. E aí, a cada encontro, um novo tema era pensado de acordo com a demanda. E aí, nesse período... Essa é a nossa proposta, né? Porém, assim, eu entrei no CRAS em 2000 o ano passado, na verdade, praticamente. Aí o que a gente pensa? A gente pensa em mudar tudo isso justamente porque a gente vem acompanhando e percebendo essa necessidade. Porque no CRAS, para além do BPC, a gente precisa conhecer as famílias, a gente precisa dizer a elas, além do BPC, você tem milhões de direitos. E a gente precisa dizer a ela, mãe, aqui tem um grupo que você pode ter o apoio. Uma coisa que a gente vem pensando também é justamente isso que você acabou de dizer. Por que uma mãe
não pode ajudar a outra. Eu sei que tem mães que têm a possibilidade de fazer cursos, né? De ter orientações que são acompanhadas pela PAI de Jacobina, que tem como deixar o filho com alguém para ir fazer as propostas de trabalho que a PAI direciona para as famílias, mas tem mães que não têm, né? Tem mães que... E outra, tem mães que estão tão desmotivadas, elas estão tão cansadas da rotina delas, que quando você convida para ir para qualquer atividade, ela já vem com o processo de negação. Não, não dá para mim, não posso, não tenho como. Então, assim, ela bota milhões de desculpas. Mas essas desculpas, gente, é justamente, não é porque ela não quer, não é porque ela não tem interesse, é porque a vida dela é tão cansativa que ela acha assim, mais uma coisa para mim. Então, assim, a gente precisa pensar nessa perspectiva de... Eu ok? Travou aqui rapidinho, mas já voltou. Eu acho que a gente precisa pensar aí, e aí agora eu vou te falar de política pública, eu acho que a gente precisa pensar uma política pública voltada, e até um projeto político-pedagógico nas escolas. Eu vou te dizer que para eu não vou te dizer capacitação, porque eu acho a palavra capacitação assim meio que pesada. Eu acho que uma forma de um projeto político-pedagógico, educacional, voltado para as famílias, para que elas possam entender o que é realmente todo esse processo que elas vêm passando. Porque assim, por incrível que pareça, nós temos mães que ainda não compreendeu, que acha que é um fardo, que acha que foi Deus que quis. Gente, a gente precisa mostrar a elas que há alternativas, e alternativas que vai facilitar e melhorar tanto a vida dela, quanto a vida da pessoa com deficiência. E eu não vejo um lugar melhor do que a escola, muitas mães nem terminaram o ensino médio, não conseguiram. Então, eu acho que a gente precisa pensar aí, que a gente precisa pensar que tanto a escola, quanto o serviço social, quanto a saúde, é preciso pensar em algo voltado para essas famílias, para que elas se sintam fazendo parte dessa inclusão. Porque se você analisar, a gente fala tanto de inclusão, mas quem é que é colocado lá na escola? Eu falo colocado, porque a gente sabe que tem ainda em muito contexto por aí, que não tem inclusão de jeito nenhum, que o menino fica lá jogadinho, lá sentadinho no canto dele. Mesmo tendo a sala de EE, mesmo tendo tudo isso, a gente sabe que ainda existe uma dificuldade nessa inclusão. E assim, quem é que faz parte dessa inclusão? Essa família. Oi? Voltou? Foi, Oi? foi, voltou. Então, assim, a gente precisa pensar, a família, em qual aspecto ela está sendo incluída nesse processo, né? A gente precisa começar a pensar disso. Porque falar de inclusão e incluir um membro apenas dessa família, e o restante da família fica como? Então, né, Você entende? pensando nessa questão do bem-estar biopsicossocial, tão almejado e tão desafiador, né? Como que a assistência social pode auxiliar nesse momento de pandemia? É justamente isso que eu te falei. A gente não está ajudando. Se eu te disser que está, é mentira. Né? Eu te digo pelos municípios que a gente trabalha. Por que a gente não estava ajudando? Porque a gente, primeiro, nossos recursos, eles foram reduzidos. Já não tinha lá tanta coisa. Foram reduzidos em mais de 45%. Segundo, as nossas equipes são reduzidas, né? Terceiro, nesse momento, nós não temos como fazer grupos de atendimento. E
Aí agora o que acontece? O nosso psicólogo, no meu caso que eu só tenho um, ele está fazendo atendimento remoto, a gente está fazendo esse atendimento remoto, e atendimento agendado, que não é o correto, mas é o que a gente está fazendo. Uhum. Para as famílias com pessoas com deficiência, o único trabalho que a gente ainda continua fazendo é a questão de benefícios. Né? É o agendamento, o acompanhamento do INSS, a verificação de como é que está. Agora mesmo, com o auxílio emergencial, muitas famílias não ainda tinham. As famílias que não receberam auxílio emergencial, o INSS disponibilizou duas parcelas, três parcelas, né? Para adiantar que essas famílias não ficassem sem, a gente vai atrás dessas famílias. Capim Grosso mesmo, nós recebemos uma lista de mais de 35 famílias que tiveram um auxílio emergencial disponibilizados e elas não tinham conhecimento. Nós fomos até essas famílias, algumas a gente conseguiu por telefone, outras a gente foi na residência informar em qual era o banco que estava, qual era a agência, qual era o procedimento. Então, nós ainda estamos no processo de informação e sensibilização. E encaminhamentos para benefícios. Mas a gente precisa ir mais além. A gente precisa, enquanto serviço social, enquanto CRAS, enquanto CREAS, enquanto tudo isso, a gente precisa ir mais além, viu? Verdade. Então, esse é um momento que ele potencializa as desigualdades e também as dificuldades em cada setor. Então, pensar esses atendimentos na modalidade online, como, por exemplo, essa live, é uma forma de nos aproximar da família. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, e essa família tem acesso à internet? Se a gente fizer a live, essa família, ela vai ter o Instagram, ela vai ter o Facebook, vai ter o YouTube para que ela consiga acessar? Ou será que eu vou precisar fazer um vídeo, como, por exemplo, uma escola que me pediu para fazer um vídeo para mandar para os pais? Então, a gente está passando por um momento de aprendizado. Diante de uma situação nova, a gente precisa aprender. Então, diante de uma pandemia que nós nunca vivenciamos, nós estamos caminhando dia após dia para tentar aprender o que fazer. Então, é tentativa e erro, né? Algumas alternativas vão ser mais efetivas do que outras, mas o que a gente precisa é se disponibilizar, é vir o desafio e a gente perceber que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa colaborar para que a rede funcione. Se todas as pessoas da rede concordarem e fizerem a sua parte, melhor ainda. Mas se nem todas fizerem, tipo assim, eu estou disponível, eu quero fazer e eu vou contribuir da forma que for possível. Então, a psicologia, ela nos ajuda muito nesse sentido de ressignificar uma situação. Então, é uma situação triste, é uma situação que causa medo, que causa angústia, que causa ansiedade, mas a psicologia, ela vem para nos mostrar que podemos ressignificar esse momento e tentar inserir atividades prazerosas na nossa rotina, tentar filtrar a quantidade de informações que nós temos acesso, tentar viver da melhor forma possível com as pessoas que estão ao nosso redor, criando memórias afetivas, positivas, passando tempo de qualidade com as pessoas que estão à nossa volta, mas ao mesmo tempo também respeitando o nosso momento de privacidade, porque a gente também precisa disso para a gente se reconectar, para a gente recarregar e para estar bem com o outro. Então, quanto melhor nós estivermos emocionalmente, melhor também nós estaremos para cuidar do outro que tanto precisa de nós. Verdade. E é sempre importante e válido também a gente olhar para as nossas fontes de proteção. Diante da dor, diante do desespero, pensar por que isso não está pior? Por que essa pandemia não está pior? E aí tentar ser grato pelas mínimas coisas. Por exemplo, eu tenho água em casa, eu tenho sabão, eu tenho álcool em gel, eu tenho a possibilidade de trabalhar home office. Pensar as mínimas coisas que antes passavam despercebidas e que a gente não era grato, porque parecia tão natural.
E aí começar a atribuir um significado importante para isso. Porque, por mínimo que pareça, e esse comportamento, essa atitude vai tornar o nosso dia mais leve, vai tornar o nosso fardo mais leve, vai tornar a vida com mais significado. Então, se eu posso, e também se proporcionar momentos de prazer, tentar inserir atividades prazerosas na rotina. Aquelas atividades que a gente não inseria porque com a desculpa de que não tinha tempo, agora a gente está com mais tempo. Então, a gente está lutando pela sobrevivência. Então, viver uma pandemia mostra realmente, nos faz refletir e pensar o que é que realmente faz sentido, do que é que realmente eu preciso. E a gente percebe que a gente precisa, o mais importante, a gente precisa sobreviver. E para sobreviver, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Porque não é apenas não estar com Covid, não é apenas não estar com sintomas gripais que vai fazer com que a gente esteja saudável. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente adoece. E é um adoecimento que provoca muito sofrimento. Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar de nós mesmos e também precisamos cuidar do outro. Ser empáticos, olhar o outro com respeito, com admiração e aceitar nossa vulnerabilidade, porque a sociedade pede que a gente esteja bem o tempo todo. E é impossível, diante de uma pandemia, estar bem o tempo todo. É uma pandemia, é um momento crítico. Então, quando a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, isso também representa um ato de força. E isso faz também com que outras pessoas se vejam em nós como seres vulneráveis e se fortaleçam. E percebam, eu não preciso estar bem todo dia. Eu não preciso dar conta de tudo sempre. Mas eu vou tentar me esforçar para fazer o meu melhor. Para mim, para o meu filho, para a minha família, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Verdade. Quando você traz essa discussão, eu fico me perguntando, e aí é um questionamento meu enquanto ser humano. A pandemia, ela veio nesse momento trazer à tona, né? Ela veio nos mostrar para a sociedade que as vulnerabilidades que existem, elas não são de agora. As mães, essas mães com pessoas com deficiência, ou independente de ter ou não deficiência, a gente precisa pensar o seguinte: como você falou, eu tenho minha casa, eu tenho água, eu tenho sabão, eu tenho meu celular, eu tenho minha internet, eu estou dentro da minha casa. Com todo esse processo, eu consigo fazer muita coisa. Mas e aquela mãe que está lá nos bairros periféricos, que mal tem o que comer, que a única renda que ela tem é o BPC dessa criança ou dessa pessoa com deficiência, que ela não pode trabalhar porque ela tem que cuidar dessa pessoa com deficiência? Será que ela tem? Como é que está a vida dela? Será que ela tem a possibilidade de cuidar, nesse período, dessa criança ou dessa pessoa com deficiência? Com tudo isso que a gente precisa ter, com os cuidados que a OMS diz, será que ela tem tudo isso? Ou ela mal tem o que comer? Ou ela mal... E aí é onde eu me pergunto. Aí é onde eu me pergunto e digo assim, enquanto assistente social, eu percebo em mim a minha falha, mas percebo que essa falha não é só minha, não é de todo mundo, é de todos nós, é de toda uma rede, é da educação, é da saúde. Nós fizemos no ano passado um levantamento aqui no município, eu fiz uma visita domiciliar com os orientadores sociais, e nós ouvimos de mães de bairros periféricos que não conhecia o agente de saúde da sua localidade. Que o agente de saúde, teve localidade que o orientador social foi junto com o agente de saúde, e o agente de saúde olhou para a cara da orientadora social e disse: eu não sabia que essa pessoa existia. Então, assim, não foi a pandemia que trouxe à tona os problemas sociais. Eles já existiam, mas a nossa preocupação agora é que eles estão agora muito mais vulneráveis do que o que eles estavam antes. E aí, como pensar em voltar, e quando tudo se normalizar, vai ficar tudo bem, gente? Eu acho que não.
A frase que diz assim, quando tudo isso acabar, voltaremos seres melhores. Será? Será que voltaremos seres melhores? Ou iremos fazer de conta, colocar do mesmo jeito que a gente colocava ontem, um panozinho no nosso rosto para que a gente veja só aquilo que a gente quer ver? Então, a gente precisa pensar enquanto profissionais, tanto da educação, quanto da saúde, quanto da assistência social, que a gente precisa começar a visualizar tudo isso de uma forma diferente. E a gente precisa ter tudo isso em mãos para que a gente possa fazer diferente. Para que que a nossa empatia prevaleça, que a gente, não só agora, porque a gente vê nas redes sociais todo mundo, a situação agora é live para isso, live para aquilo, vamos arrecadar isso para isso. Sim, e quando a pandemia passar, essas pessoas não vão deixar de existir. Elas vão estar lá, com os mesmos problemas que estão tendo agora, com o desemprego, com a falta de comida, com a falta de saneamento básico, com a falta de saúde de qualidade, com a falta de educação de qualidade, de assistência social ativa. Então, a gente precisa pensar tudo isso para que quando tudo acabar, agora vamos começar da onde a gente tinha percebido que as coisas não estavam funcionando, né? A professora Juliana, ela sinaliza aí que os agentes de saúde e atenção básica seriam atores fundamentais no cuidado a essas famílias. Eu concordo. Porém, a gente precisa, professora, que esses agentes de saúde entendam o real papel deles, que a maioria, não estou falando mal dos agentes de saúde não, eles são parceiros, nosso mesmo, mas eles ainda não entenderam qual é a real função e a importância do trabalho deles. E aí a gente tem um desgoverno que vem para acabar com todo esse processo de construção do SUS, né, que a gente está vendo aí os desmontes, os agentes de saúde que ele quer acabar, porque falar o nome dessa criatura, a gente nem fala, porque é melhor nem lembrar que ele existe, para não fazer mal à nossa saúde mental, porque senão a gente enlouquece, né? Então, assim, é um processo de desconstrução de tudo aquilo que a gente veio lutando durante muito tempo para que isso acontecesse. A gente vem há muitos anos lutando para que tudo melhorasse. E quando as coisas começam a se encaixar, aí vem esse louco desvairado. Eu não vou nem chamar de louco, porque é uma ofensa às pessoas que têm problemas de saúde mental. Eu nem vou ofender. Né? As pessoas dizem assim, ele é louco. Eu digo, não, gente, não ofendi as pessoas que têm problema mental, não, porque eu nem sei, eu não tenho um adjetivo para essa criatura. Então, a gente precisa hoje continuar lutando. E essa nossa luta é uma luta constante. E que a gente possa, né, nessa nossa luta, agregar essas famílias que estão aí passando por tudo isso num momento tão crucial. E o que eu digo às mães e às pessoas que têm familiares com deficiência, que a luta é grande, né? A gente sabe que é árdua, mas que nos procurem enquanto serviço social e procurem sim as instituições que de direito são de cuidar de vocês, certo? Nós estaremos aqui, tanto no CRAS de Capim Grosso quanto no CRAS de Quixabeira, com as portas abertas para atender todas as demandas que a gente aparecer. Aí a Alciana vem trazer, né, da questão do quanto as desigualdades sociais ficaram evidentes nesse momento de pandemia. E a professora Juliana reforça o quanto esse desgoverno tem destruído a atenção básica e como isso repercute de forma geral nas famílias, né, que são acompanhadas e que muitas das vezes a gente percebe que nem conhecem os serviços e nem conseguem buscar os direitos, ou por não conhecer, ou porque muitos dos nossos direitos eles estão sendo arrancados, né, de forma tão abrupta e tão devastadora. Então, para a gente já é tão impactante, muitas das vezes assistir os jornais, já nos afeta tanto. E aí a gente não pode deixar de buscar informações para não se tornar alienados, mas a gente também precisa, para manter a nossa sanidade mental mesmo, filtrar o excesso de informações, porque senão a gente acaba não conseguindo dar conta.
porque são muitas coisas ruins acontecendo, de forma que não tem como o ser humano não se sentir tocado e em um momento como esse e de forma tão intensa pela forma como as coisas estão se dando. Ô, Josenita, a nossa live Diga, já minha está querida. quase acabando, acredita? Vixe, já? Eu tô Nem besta aqui, o olhei. pessoal comentando que só faltam 6 minutos. Passou voando. Vixe, também não percebi. Que bom, né? Isso é sinal que a discussão estava gostosa. Pois é, minha querida, assim, já que já está acabando, o meu muito obrigada, estou à sua disposição, tanto de você quanto da professora Juliana e de qualquer de qualquer pessoa que possam e queiram nos procurar, enquanto serviço social, enquanto pessoa, né, independente da profissional, enquanto ser humano. Naquilo que eu puder estar colaborando, estou aqui à disposição de cada um de vocês. Agradecer a todos que estiveram presentes na nossa live, a Juliana, por ter nos indicado, a você por ter confiado na nossa pessoa. Dizer a você que eu não te conhecia, mas conheço algumas pessoas de Serrolândia. Sinta-se à vontade, certo? Assim que, sempre que precisar, estou por aqui. Beijos e muito obrigada. Eu também gostaria de te agradecer, em nome do GEDS, por ter aceitado participar da nossa live e por ter contribuído de forma tão significativa. Te convidar também para continuar assistindo as próximas que virão. E se você Com tiver certeza. interesse também, nós podemos te convidar novamente para continuar ampliando e dando seguimento nessa discussão, nesse debate tão importante. Queremos agradecer a todas as pessoas que assistiram a live, que comentaram, que participaram, a professora Juliana, a professora Ana Lúcia, e fortalecer, reforçar novamente o quanto é importante nós nos fortalecermos e que a rede intersetorial pode também abranger outros municípios. Então, aqui já foi uma fonte, né, de um vínculo novo que pode estar se estabelecendo para que a gente amplie essa luta e essa junção para buscar, de fato, a inclusão educacional e a inclusão de modo geral nos nossos municípios. Então, também me coloco à disposição para contribuir da forma que for necessária, da forma que for possível. E reforçar, né, para quem puder ficar em casa, se higienizar e tentar cuidar da saúde mental, tentar inserir atividades prazerosas na rotina, tentar desconectar quando for preciso e tentar buscar o equilíbrio, que é desafiador, mas que é necessário para a nossa saúde mental mesmo. Então, a live vai ficar aqui salva no perfil do GEDS e outras pessoas poderão assistir posteriormente, mas queria agradecer mesmo, agradecer a todos que participaram e vamos passar por esse momento juntos e o GEDS está aqui para contribuir Sim, nos veremos socialmente para que a gente consiga dar conta e tudo possa se fortalecer. Então, um grande abraço. tá, querida. Beijo a todos. Fiquem com Deus e boa noite. Boa noite.